A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 7. Ela tem como título A Promessa de um Coração Novo. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, gostaria de deixar apenas 3 recados para vocês. 3 pedidos, na verdade. Primeiramente, que você se inscreva em nosso canal, isso é muito importante, tá bom? Você que não é inscrito, já acompanha a gente, deixa lá a sua inscrição, isso vai ser muito importante. Também não deixe de curtir, deixa aquele like do céu, aquele like abençoado que tem aí nos ajudado muito. E também não esqueça aí de compartilhar os nossos vídeos. Isso é muito importante, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, tá bom? Gostaria também de deixar os meus agradecimentos aos irmãos de Rio Claro, cidade localizada no estado de São Paulo, aonde nós estivemos sábado passado ministrando na igreja do pastor César, Assembleia de Deus do Belém, e também ministrando na igreja Assembleia de Deus do Belém, pastor Fernando. Nós estivemos nessa linda cidade através do líder, coordenador, superintendente da escola dominical, nosso irmão Aleph. Ele fez-nos convite e nós ministramos a palavra de Deus lá, fizemos um seminário, né, no sábado, e foi uma bênção, tá bom? Então, deixo aqui os meus agradecimentos de forma pública. E você que está nos ouvindo aí, que quer nos convidar, entre em contato conosco, fale conosco, pode ter certeza que será uma bênção, será uma honra poder estar indo na igreja aonde vocês congregam, tá bom? Para levar uma palavra, para levar um trabalho relacionado à escola dominical, para pregar, seja congresso, seja qualquer tipo de evento. Estamos à disposição. Talvez as pessoas olham a gente e falam assim, mas será que ele vem? Será que ele prega em outras igrejas? Será que ele prega aqui? Faça-nos o convite e pode ter certeza que será uma honra estar com vocês, tá bom? O meu telefone comercial sempre está disponível na descrição do vídeo, é só nos chamar lá pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto áureo de Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 26, vai dizer: E vos darei, ou seja, eu estou falando do doador, que é Deus. O que ele vai doar? Um coração novo, ou seja, um coração sem uso, um coração sem mancha, um coração sem ruga, um coração sem traumas e sem dor. Porei dentro de vós um espírito novo. Além de um coração novo, eu preciso de um espírito renovado, um espírito transformado. E tirarei, ou seja, ele vai dar, mas ele vai tirar também. Ele tirará o quê? O coração de pedra. Esse coração de pedra, na verdade, é um coração desobediente. Na troca, nessa substituição, tirará esse coração desobediente e dará um coração obediente. Da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Quando fala de coração de carne, na verdade está falando aqui de um coração bondoso, de um coração obediente. Está em contraste com o coração de pedra. Verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem. Ou seja, por que ele tem? Porque Deus deu um coração novo e um espírito novo. Já que ele tem um coração novo e um espírito novo, ele é voltado para a prática do quê? Para a prática, para a leitura, para a observação da palavra de Deus. E esse coração novo, espírito novo, está disposto a fazer a vontade
de Deus, ok? Então, recapitulando, lição de número 7, nós estamos falando de um bloco, né? Lição de número 7, renovação de um coração. Lição de número 8, a instalação da paz no coração novo. E a lição de número 9, duas lições que serão tratadas, né? O coração preparado para amar a família e a priorizá-la, ok? Então essa lição 7 abre esse bloco. Lembrando que o versículo 25 do capítulo 36 de Ezequiel não pode deixar de ser lido. Por quê, irmão Adriano? Porque o versículo 25 diz assim: borrifarei água limpa sobre vocês, e essa água limpa purificará vocês de todos os seus pecados e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito, ok? Então o texto tratado na leitura bíblica em classe é Romanos capítulo 2 e Jeremias capítulo 31. Já que são dois textões, duas situações, eu procurei aqui resumir, que é muito mais fácil, tá bom? Faça isso também na sua aula, em vez de você ficar... Se fosse um texto só, é mais fácil você trabalhar. Mas como é dois, é bem mais complexo. Ainda mais levando em consideração que é novo e velho. Romanos capítulo 2. Eu tenho aqui um esboço dividido em 4 sessões, ok? Dentre essas 4 sessões, nós abordaremos a segunda sessão do livro de Romanos. Por quê? A segunda sessão é chamada de sessão o Evangelho da Justiça, tá? Então a sessão é o Evangelho da Justiça. Aonde que vai esses capítulos, irmão Adriano? Capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 36, nós estamos falando do Evangelho da Justiça, tá? Evangelho da Justiça no livro de Romanos, porque Evangelho é boas novas, tá bom? Como eu vou dividir esse espaço aqui, 1:18 a 11:36? A justiça de Deus é necessária. Capítulo 1, versículo 18 ao 3:20. Anote aí. B. A justiça de Deus é concedida. No outro ponto, é necessária. Aqui é concedida. Capítulo 3, versículo 21 ao 8:39. A última sessão aqui, a última separação dessa segunda sessão, a C, a justiça de Deus na história, capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 36. Como é que eu resumo essa sessão ao qual está incluído o nosso texto? O objetivo de Paulo aqui é mostrar que toda a humanidade é moralmente falida e incapaz de reivindicar um veredito favorável no tribunal. Tribunal de quem? De Deus. E está desesperadamente necessitada de Deus, da sua misericórdia e do seu perdão, tá bom? Então aqui nós resumimos. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Aqui nós temos o texto que está inserido dentro da seção O Livro da Consolação, que vai do capítulo 30, versículo 1, até o 33, versículo 26, aqui eu falo do livro da consolação. Os capítulos 30 ao 33, e nós vamos falar do 31, constitui uma das mais críticas sessões proféticas de todo o Antigo Testamento. Aconteceu esse período aqui, essa sessão profetizada, né, por Jeremias, aconteceu durante os últimos 18 meses, ao tempo em que Jerusalém estava sitiada. Isso você pode comprovar no capítulo 32, versículo de número 1. Outra questão é que a revelação dos planos futuros para Israel estão embutidos aqui. Então é importante que você entenda isso para nós entrarmos nessa ideia da promessa de um coração novo. Capítulo 30, do 1 ao 3. Farei vocês voltarem para a terra de seus pais e a possuirão. Nós estamos falando de promessa, de um coração novo, de algo novo. Capítulo 30, versículo 4 ao 7. Depois de um período de tribulação, tá? Isso vai acontecer depois de um período de tribulação, que eles vão voltar para a sua terra.
Depois você vai ver no versículo 8 ao 11 do capítulo 30, que Deus promete a libertação do opressor. Versículo 12 ao 17, nós estamos falando de Deus curando as feridas do povo de Israel. Versículo 18 ao 22, Israel será reconstruída. Do 23 ao 24, acontecerá um terrível julgamento. E esse terrível julgamento, quando você entra no capítulo 31, do 1 ao 6, dará lugar a um ambiente de bênção. E não somente de bênção, mas se você continuar do versículo 7 ao 14 do capítulo 31, você vai ver Deus falando que ele restaurará a alegria do povo. E não somente a alegria, mas os versículos 15 a 22 também falará da restauração das expectativas do povo e a sua alegria, tá bom? Aqui no versículo 23 ao 26, Deus fala da esperança. Do 27 ao 30, Deus fala sobre o Messias que será exaltado. O versículo 31 ao versículo 34, que é o nosso tema aqui, falará da nova aliança e trabalhará a transformação interior. Ok, meus irmãos? Então, é só você pegar do capítulo 30, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 34. Lembrando que a sessão vai até o versículo 26 do capítulo 33 e começa no capítulo 30, versículo de número 1, tá bom? Dentro da nossa introdução, o autor vai falar que a palavra coração se refere àquilo que é realidade, o que faz parte da nossa realidade, é a realidade, é o cotidiano da nossa vida. A Bíblia se fala do coração, fala das emoções, fala dos sentimentos, fala das decisões. Tudo está entrelaçado nessa palavra coração. E é interessante que o autor incentiva-nos a cuidar do coração. Cuidar é proteger, preservar, zelar, demonstrar carinho e interesse. Então, como coração é um termo amplo e não fala especificamente do órgão coração, nós estamos falando de toda a complexidade do ser humano. Então é preciso proteger, é preciso zelar, é preciso cuidar, é preciso, como eu falei aqui, demonstrar carinho por aquilo que somos, por aquilo que nos tornamos, por aquilo que fazemos. O autor também fala da questão do guardar, guardá-lo de toda influência maléfica. Quando eu falo de guardar de toda influência maléfica, eu estou me referindo a 4 pontos importantes. Primeiramente, eu falo de preservar a história e a memória, porque quando eu guardo das influências maléficas, eu estou continuando a minha história. Então eu estou preservando a história e a memória da minha família, da minha casa, da minha vida. Eu também protejo a minha identidade e a minha individualidade como pessoa, como cristão. Também a ideia de guardar das influências garante a segurança e a estabilidade moral, ética e espiritual. Também, quando a gente fala de guardar, a gente está falando de valorizar aquilo que é importante. Ou seja, guardar-se de toda influência maléfica é valorizar aquilo que é primordial, aquilo que é excelente, aquilo que é proveitoso, que é a palavra de Deus e tudo aquilo que nós fazemos de bom. O coração na perspectiva bíblica, tópico 1, subtópico 1, o coração na Bíblia. Aqui nós vamos falar sobre o termo, então de modo geral nós estamos falando, como já afirmamos aqui, o homem interior, então nós estamos falando de alma e espírito, e aqui o autor acrescenta que o coração, nesses termos, é o centro da vida mental, que é o lado racional, emocional,
e também espiritual. Então o autor deixou bem especificado. E ele falou aqui da integridade, ao qual acabamos de falar: corpo, alma e espírito. Então não aborda somente a alma e o espírito, porque aqui é porque eu falei do homem interior. O homem exterior é composto do corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer o seguinte: olha, irmãos, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então aqui nós estamos falando da integridade e o quanto é importante, tá bom? Então nós estamos falando de uma tricotomia, como falamos na teologia, né? Subtópico 2, a circuncisão do coração, tá bom? Aqui ele vai citar Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, que é a leitura bíblica em classe, ao qual nós especificamos muito bem, e Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão. Então, a nova aliança não é mais uma marca física. Ele citou o versículo 28 do capítulo 2, mas uma obra realizada pelo Espírito Santo. Vamos avaliar aqui o que o autor colocou. O versículo 25 e 26 de Romanos capítulo 2 vai falar que a circuncisão ela terá valor se você, judeu, obedecer à lei, ok? Então, se você obedecer à lei, a circuncisão terá valor. Se não obedecer, é como se não fosse circuncidado, tá? Porque se é um critério para obediência, se é um critério para santificação, então que cumpra com esse propósito. Aí ele vai dizer, olha que interessante que Paulo coloca aqui. Se um homem que não é circuncidado, isso está no versículo 26, tá? Obedecer à lei, ai meu Deus, e agora? Se um homem que não é circuncidado obedecer à lei, Deus, qual que será o resultado? Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Aí o versículo 28 e 29 resume aqui, ó. O judeu não é somente o circuncidado por fora, ou seja, o corpo, mas por dentro. O coração circuncidado somente é circuncidado pelo Espírito de Deus, e é ele que faz isso. Paulo disse isso para quebrar justamente essa regra da circuncisão. Ele diz, olha, a circuncisão é importante, mas você precisa obedecer os critérios, senão ela não terá valor. Só que Paulo está falando de algo além da circuncisão física. Ele está falando da circuncisão do coração. E se o termo circuncisão do coração compreende a magnitude da criação humana, corpo, alma e espírito, quer dizer que essa circuncisão, ela envolve todos os aspectos da nossa vida. Então, tudo o que nós fazemos para Deus, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que realizamos, tem que ser por causa de Deus e por causa da obra de Deus. E a salvação, ela não vem por causa das obras para que o homem não se glorie, ou por causa do ato da circuncisão como sinal de um povo escolhido. Não. Ela vem, ela se completa, ela se realiza por causa dessa circuncisão no coração, que nos comprou, que nos gerou, que nos transformou, que nos fez uma nova criatura, ok? Subtópico 3, um coração novo. Aqui ele vai citar Jeremias 31, que foi o objeto aí da nossa leitura bíblica em classe, a respeito de uma nova aliança que rompe com a antiga. Então, já desde o Velho Testamento nós temos essa menção. Pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Jeremias 31, versículo 33. O texto vai dizer o seguinte: e eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles
a escreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então Deus valorizava, sim, as obras físicas, os rituais que o povo judeu fazia, os sacrifícios, embora o sacrifício também, ele chegou o próprio Deus a criticar. Eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu prefiro que vocês me obedeçam do que fiquem na formalidade. Aqui é a mesma coisa. Deus reconhecia a circuncisão, mas o mais importante para Deus é que a lei dele estivesse na mente deles. E o coração, como forma simbólica, é como se o coração fosse todo escrevido, escrevesse as leis, as promessas, as bênçãos no coração deles e eles lembrassem de tudo aquilo que Deus havia feito. Então aqui, nesse tópico 1, nós falamos um pouco aqui sobre a questão de Romanos e também de Jeremias, ao qual nós já trouxemos, né, uma introdução. Então, só para nós recapitularmos aqui, os irmãos estão vendo as revistas aqui, para quem não sabe, nós ministramos aulas semanais. Para quem está chegando, é novo no canal, eu ministro aula para os adultos, ministro aula para os jovens, a lição dos jovens, e a minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, ministra aula para os adolescentes, para a revista dos adolescentes. Então, se você conhece alguém que ainda não é inscrito nesse canal, que ministra aula para os adolescentes ou para os jovens, envie esse vídeo, envie os que nós temos aí e pode ter certeza que será uma bênção, tá bom? Vamos voltar para o nosso texto. O coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. E nós vamos ver sobre também um coração consciente e um Deus que vê o coração. Então serão os 3 subtópicos tratados aqui. Dentro da ideia do coração inclinado, nós estamos falando que é aquele coração, como o próprio nome já diz, que tem uma tendência, que está inclinado às coisas de Deus, à obra de Deus, ao reino de Deus. É um coração regenerado, transformado, que participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina àquilo que é de Deus. É o viver de acordo com a palavra. Você já conhece, com certeza, pessoas que estão na igreja, convivem na igreja, mas o coração, as obras, os seus pés, as suas mãos, os seus olhos estão inclinados às coisas do mundo. E o que é estar inclinado às coisas do mundo? É ver, desejar, almejar, participar daquilo que o mundo oferece. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja. Deus quer o estar na casa dele, mas é o vivenciar, é estar inclinado às coisas de Deus. É como se você estivesse tombando-se para aquilo que é de Deus. Então aqui o autor ele vai falar sobre essa questão, tá bom? Um coração inclinado. Aqui na questão da regeneração, da salvação, nós falamos muito, falamos ali na aula 5, tópico 2, sobre a diferença ali da salvação factual e da salvação experimental. Foi importante lá. Por quê? O autor colocou somente a factual, que é do lado divino. Eu queria só recapitular de forma rápida, porque aqui o autor fala sobre essa salvação, sobre esse processo do novo nascimento, o processo da regeneração. Só para nós recapitularmos, nós falamos sobre salvação no sentido factual. O que é salvação no sentido factual? É a salvação do lado divino. É aquilo que acontece simultaneamente. O que é que acontece simultaneamente? Primeiro ponto, justificação, que é a posição diante de Deus, ou seja, pertencemos aos justos e o tempo está falando sobre o tempo passado da nossa salvação. Justificado por causa de quê e por causa de quem?
por causa de Jesus. Segundo ponto do lado factual, do sentido factual da salvação, é a regeneração. É aquilo que nos declara filhos de Deus. E nós temos a santificação, que é subjetiva, a priori, porque fala da mudança de caráter, e quando nós falamos de santificação, ela também é posicional, tá? Porque ela é em Cristo. A outra conotação que eu abordei lá nessa aula fala sobre a salvação no sentido experimental. A salvação no sentido experimental, ela é subjetiva. Quando eu falo subjetivo, que é inerente ao homem, né? Ela tem 3 etapas. Primeiro, justificação. Lembra que eu abordei lá a justificação? Mas aqui, como lá é um ato único, aqui não. Aqui a justificação eu estou falando do passado, ou seja, aquilo que Deus fez por nós no passado. A santificação, ela é o presente, ou seja, é a conduta diante do mundo. Por isso que ela é subjetiva, por isso que ela é experimental. A santificação é um processo. Aqui ela é presente, é a conduta diante do mundo. É a salvação do poder do pecado. Então aqui a santificação, ela tem um novo sentido. Santificação aqui é falar da salvação do poder do pecado. O que Deus faz em nós agora. A glorificação, eu falo do futuro, Deus fará convosco a salvação. Ou seja, nós estamos falando daquilo que Deus faz conosco, ou seja, a salvação da presença do pecado. Percebam que na santificação é a salvação do poder do pecado sobre nós. Então nós estamos falando de santificação, salvação do poder que operava sobre nossas vidas. A glorificação está falando da salvação da presença do pecado. Já não é o poder mais, porque nós estamos falando do futuro. É da presença do pecado, ok? Então vamos lá para o subtópico 2, um coração consciente. Aqui o autor vai falar que no coração meditamos e ponderamos e avaliamos. A questão do ponderamento eu queria frisar aqui. Por quê, irmão Adriano? Porque tem um grande peso. Quando eu falo de um coração consciente e o autor cita a palavra ponderar, eu me identifiquei com essa palavra porque ela tem uma conotação bem interessante para nós aplicarmos na aula. Primeiro ponto, ponderar. O que é ponderar? É melhorar, é a melhora, melhora a jornada de decisão, tá? Tomada, aliás. O que é ponderar? Melhora a tomada de decisão. O que é ponderar? É reduzir erros e riscos. O que é ponderar? É aumentar a confiança, é desenvolver a crítica e o pensamento analítico. O que é ponderar? É encontrar soluções criativas. Porque eu estou falando de um coração consciente da realidade, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós presenciamos. Então, se eu estou falando de coração consciente, eu estou falando que esse coração tem que ser ponderado. Primeiro ponto que eu gostaria de pautar aqui é quando a gente fala de ponderar. Primeira coisa, defina o problema ou objetivo. Eu estou falando de resolver questões, é ponderar, coração ponderado. Defina o problema. Você está numa situação? Defina os objetivos. Segundo, colete informações relevantes para essa situação. Terceiro, identifique as opções e as alternativas que podem surgir. Quarto, avalie os pós e contras. Quinto, considere diferentes perspectivas. Um coração consciente é um coração ponderado, ok? E aqui eu estou falando de corpo, alma e espírito. Qualquer decisão errada que você tome, seja por impulso, seja por emoção, seja por paixão, seja por angústia,
você pode tomar uma decisão que possa prejudicar a sua vida, tá bom? Subtópico 3. Tanto é, irmãos, que ele vai falar, tem tudo a ver o que eu estou falando, porque ele vai falar aqui, ó. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, porque um coração velho, ele toma atitudes equivocadas, ele agride, ele fere, ele mata, ele julga. Agora aqui não, esse coração novo, ele tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar e fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Subtópico 3, Deus vê o coração. Aqui ele vai citar Jeremias capítulo 20, versículo de número 12, tá? E ele vai dizer o seguinte: o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. Isso é fato. Provérbios capítulo 21, versículo 2 vai dizer o seguinte: se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Então você não está fazendo algo aleatoriamente. Se você pensa que aquilo é certo, é correto, é direito, é digno e é momento de agir, Deus vai falar: então tá bom, eu vou respeitar a sua decisão, eu vou respeitar a tua vontade, mas não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que vai dar certo. É por isso que Deus vai dizer o seguinte: lembre-se, no caso aqui Salomão, lembre-se que o Senhor julga o quê? A atitude que essa pessoa teve, a intenção da atitude, a intenção da ação, a intenção do mover. É isso que está em jogo, porque nós estamos falando de coração, porque eu coloquei intenções, mas algumas traduções vão trazer a palavra coração. Mateus capítulo 15, versículo 19, porque é do coração que vêm os maus pensamentos. Que pensamentos maus são esses? Os crimes de morte, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, mentiras e calúnias. Aí o versículo 20 vai dizer o seguinte: são essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então tem muita gente, tem muitas pessoas que estão dando uma grande atenção a pequenas coisas e esquecendo aquilo que é primordial. Aqui no caso aqui dos discípulos lavarem as mãos e tudo, mas tem algo mais macabro, mais terrível, que precisa ser observado. É aquela pessoa que faz o bem para alguém ou se preocupa com tantas coisinhas pequenas, mas faz tanta coisa errada e ele acha que está certo. Por quê? Porque ele vai por aquilo que o seu coração manda. Eu vou falar, eu não vou levar desaforo para casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aflora a sua natureza pecaminosa. Aí no seu dia a dia, enquanto isso ela acha que não é errado, mas no seu dia a dia ela fica preocupada com coisas pequenas e irrelevantes, tá bom? Tópico 3, promessas para o coração. Um coração feliz. Nós vamos falar também de um coração cheio de amor e nós vamos falar de o penhor do espírito no coração. Então aqui, vamos lá. A felicidade é uma realidade. A nossa revista dos jovens está tratando isso daí. A busca por um futuro feliz para os jovens. E quem é que não gosta de felicidade? Quem é que não gosta de viver a felicidade? Embora a nossa vida é cheia de intempéries, nós estamos buscando sempre a felicidade. E essa felicidade nós encontramos em Cristo. E por que é importante isso, irmãos? Porque em Cristo nós encontramos o verdadeiro sentido das coisas.
Aquela viagem maravilhosa que talvez você fez, e você fez essa viagem, você se alegrou, você ficou feliz, mas quando essa felicidade é real, se torna uma realidade, e você vive hoje uma nova realidade, uma realidade com Cristo. Pode ter certeza que essa mesma viagem, nesse mesmo local, nesse mesmo ambiente, tem uma conotação diferente. Talvez a sua viagem tinha uns objetivos diferentes. É só um exemplo. Objetivos diferentes, prioridades diferentes, né? Lugares diferentes. Em Cristo, até uma simples viagem torna-se algo importante, algo excepcional, porque alguns pontos que você não valorizava em si, alguns pontos que você não valorizava na natureza, alguns pontos que você não valorizava na sua família, você começa a valorizar. Porque a vida só tem sentido em Cristo, porque Cristo dá sentido às coisas que estão em nossa volta. E assim valorizamos aquilo que é prioridade, aquilo que realmente deve ser observado e bem tratado. Aqui também, bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade. Ela se manifesta através das virtudes, né? Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças. E essa felicidade, a felicidade em Cristo, ela não tem o objeto somente naquilo que é bom, tá? Porque em momentos de perseguição, o autor vai falar no capítulo 5, que nós devemos nos alegrar. Em momentos de dificuldade, se alegrar. Em momentos de doença, se alegrar. Por que se alegrar? Porque Cristo nos traz a paz, Cristo nos traz a esperança. E quem tem esperança tem alegria, não tem decepção. Quem está doente sem Cristo acha que vai morrer, acha que não tem jeito, acha que não tem solução. A pessoa que está doente e tem Cristo, o coração dela se alegra, porque há uma esperança muito grande dentro do coração dela que faz com que ela tenha alegria no momento em que ela está vivendo. Aqui, hoje, sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, do interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde. Vamos citar primeiramente Provérbios 17, 22, que vai dizer que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. É isso que eu estou falando. O coração alegre serve de bom remédio. Serve de bom remédio para quê? Olha, percebam, irmãos, o texto. O coração alegre serve de bom remédio. O bom remédio para quê? Para a situação em que você está vivendo, seja doença, seja financeira, seja psicológica, seja amorosa. Não importa. A questão é que o coração alegre ajuda na recuperação. Quem trabalha na área da saúde sabe do que eu estou falando. Uma pessoa que está passando por uma doença muito difícil, mas você olha nela e vê uma alegria, não por ela estar doente, mas por aquilo que ela já viveu e por aquilo que ela pode viver depois daquilo, porque Jesus pode fazer uma obra muito grande, ajuda e muito na recuperação dessa pessoa, recuperação, a cura dessa doença. Enfim, uma pessoa triste, melancólica, abatida, a doença que está nela se instala de forma extraordinária a ponto de consumir a sua vida. É interessante que essa alegria ajuda o nosso corpo. Essa alegria em Cristo, ela ajuda o nosso corpo de várias formas, e o autor fez questão de colocar aqui para nós que há reações químicas que acontecem, e eu vou citar 3 que acontecem no nosso cérebro, e 1 é um hormônio, né? No caso, a serotonina,
é um neurotransmissor que é responsável pelo nosso humor e a nossa satisfação. A dopamina, que é um neurotransmissor que é chamado também da molécula do amor. Ela traz aí felicidade para a nossa vida. E a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, olha que interessante. Quando falamos de alegria, quando você vai para a igreja, quando você louva a Deus, quando você sai daquele culto abençoado, quando você tem um encontro com o Espírito Santo, quando você tem um encontro com a palavra de Deus e você sente aquela alegria, não é somente um ato espiritual. Esse mover do Espírito, ele mexe com a composição química do nosso corpo. Ele mexe com o nosso corpo humano a ponto de fazer-nos tremer, a ponto de abalar as nossas estruturas, a ponto de nos fazer chorar, a ponto de nos fazer estremecer todo o corpo. E junto com isso, essa alegria é ativada dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, e isso é importante. Como o encontro do sagrado e um encontro do profano, que é a raça humana, faz com que reações químicas e reações espirituais aconteçam de forma simultânea, e é por isso que você sai da igreja com aquela certeza de que Deus vai te dar vitória. Saímos aí de uma lição que falava sobre a cura divina, e ela foi muito importante porque fala aí desse encontro entre o homem e Deus. Um coração cheio de amor é um coração cheio de esperança. O penhor do Espírito no coração, nós estamos falando aqui daquilo que é direito, daquilo que é garantia, ou seja, o Espírito Santo foi nos dado como penhor, como garantia da sua volta e da sua obra. Conclusão, ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.